Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia 26 de outubro. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 31 ao 32. Lá está escrito assim: Moisés voltou ao Senhor e disse: Ó, que pecado terrível esse povo cometeu. Eles fizeram deuses de ouro para si mesmos. Mas agora, se você apenas perdoar o pecado deles, mas se não, apague o meu nome do registro que você escreveu. Eu gostaria de refletir com você, na verdade, que nós vivemos em um mundo onde nós cometemos pecado continuamente, né? Mas existem algumas situações, por exemplo, que estão se tornando muito mais frequentes quando nós colocamos a nós mesmos como prioridade, quando nós damos mais valor, né? Ou talvez a cultura nossa dá muito mais valor ao dinheiro, à posição, à aparência, né? Hoje as pessoas estão sacrificando a sua própria dignidade para viver relacionamentos e o direito de viver também no altar do consumo, né? Então isso é uma situação que está se tornando evidente demais nos nossos dias. E na verdade, quando eu trago esse exemplo para você, eu trago esse exemplo de um novo tipo de oração. Nós vimos já a oração de Jacó, nós vimos a oração de Manoá, e hoje eu queria compartilhar com você a de Moisés, porque Moisés, ele foi um intercessor. Ele, de repente, ele intercedeu pelo povo a ponto de se colocar numa posição um tanto quanto crítica. Mas nós precisamos sim orar por aqueles que estão, na verdade, enrolados, enlaçados com essa mentalidade, que é uma mentalidade corrupta. Corrupta em cima dos bens materiais, do dinheiro, na situação do que tudo vale a pena para se ter aquilo que quer. E a nossa relação com Deus é muito pelo contrário, né? O nosso Deus, ele nos dá as bênçãos que ele decide nos dar. E quando Moisés faz essa oração, nós podemos dizer que foi um tremendo de um exemplo de intercessão. Ele se colocou ali diante do Senhor por aquelas pessoas que ele conhecia. E aí eu pergunto para você, você já se experimentou, né, viver essa situação de ter afeição e de repente estar orando, angustiado por aquelas pessoas que te rodeiam, por teus familiares talvez? Entenda, o intercessor, ele é aquela pessoa que tem um anseio do bem para o outro, né? É aquele que se coloca no lugar do outro e clama a Deus por ele. E nessa situação Moisés orou a Deus pelo perdão por todos aqueles que se afastaram de Deus, até mesmo voluntariamente. Então veja, nós podemos orar da mesma forma. Quantas pessoas que você na verdade conhece que já se afastaram de Deus voluntariamente? Dessas pessoas que você conhece, você já orou por alguma delas? Ou você tem orado pela vida delas diante de Deus e clamado para que o Senhor tenha misericórdia e de alguma forma mova no sobrenatural alguma maneira para que essas pessoas retornem para o caminho correto? Veja, lá no livro de 1 João 2,1 diz assim: Meus queridos filhos, escrevo isso para vocês para que não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado que defende o nosso caso diante do Pai. Ele é Jesus Cristo, aquele que é verdadeiramente justo. Você tem clamado a Jesus por essas pessoas? Você tem pedido a Ele por essas pessoas? Porque Ele é, sim, o nosso intercessor. É Ele que intervém em nosso favor. Então, veja, eu digo a você hoje, ore por essas pessoas, faça a tua lista, quer seja colega de trabalho, quer seja familiar, quer seja amigo, conhecido. Faça uma lista daqueles que você sabe que se afastaram de Deus voluntariamente. E se porventura o seu nome está nessa lista, eu digo a você, Jesus. Jesus é aquele que olha para nós e se nós pedirmos perdão, Ele nos perdoa. Então, ore comigo essa oração hoje. Diga assim: Senhor Jesus,
como posso agradecer pelo seu sacrifício? Eu oro nesse dia por meus amigos, meus conhecidos, meus familiares que foram rebeldes, que se afastaram e fizeram alianças com os deuses desse mundo. Ajude, Senhor, eles a perceber que há coisas desse mundo, além de não satisfazerem, levam somente à morte e à separação de Ti. Espírito Santo, ensine-me a orar por aqueles que estão presos nas armadilhas desse mundo. Obrigado, Jesus, por ter ido à cruz por mim. Não sei como expressar adequadamente a minha gratidão, mas eu declaro que Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, e eu sei que o Senhor morreu por mim e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Então eu me entrego nas Tuas mãos, Jesus, e clamo a Ti não somente pela minha vida, mas pela vida de todos aqueles que se afastaram de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor te guarde. E eu espero você aqui amanhã.